Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o teste do pezinho. Eu vou falar sobre o protocolo de coleta desde o RN estável até o RN instável e as doenças correlacionadas. Então, a gente já viu os tipos de teste do pezinho, a gente já viu a coleta e agora a gente vai falar do protocolo. Então, esse a gente já viu a questão de você fazer a punção na lateral do calcâneo. Os tipos de teste do pezinho e o protocolo especial para coleta. Então, o teste do pezinho, ele é um teste que é para ser feito no período neonatal. Então, do 3º até o 5º dia de vida. Mas ele pode ser feito em ocasiões especiais, em que o paciente às vezes ficou hospitalizado, não coletou, teve alguma intercorrência, ele pode ser coletado no período neonatal até o 28º dia de vida. Mas isso é uma exceção. O correto de se coletar é entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, vamos lá. RN estável, que teve alta hospitalar antes do 5º dia de vida. Então, ele coleta do 3º ao 5º dia de vida. Uma amostra única na unidade básica de saúde. O que ele vai coletar? O TSH, a PKU, então, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, a PKU é a fenilcetonúria, o RT, fibrose cística, o HB é a anemia falciforme, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. O bebê que está estável, que teve o peso maior que 1,5 kg e idade gestacional maior que 32 semanas. Vai coletar uma amostra única no 5º dia de vida dentro da maternidade, se ele tiver hospitalizado, mas estável. Vai coletar também para quê? Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. RN que está instável, que tem o peso maior que 1,5 kg e idade gestacional maior que 32 semanas, mas que está instável. O que significa esse instável? É uma instabilidade, ela é respiratória ou é hemodinâmica, ou crianças, bebês que tenham infecção não controlada. Então, instabilidade respiratória e hemodinâmica, que está em uso do respirador, que tem infecção generalizada, que está em uso de aminas, né, da butamina, dopamina. Então, essas crianças são instáveis. Eles coletam 2 amostras, uma no 5º dia, na maternidade. Para quê? Para o hipotireoidismo congênito, para fenilcetonúria, para fibrose cística, para anemia falciforme, para o hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. E vai coletar uma segunda amostra, ainda dentro da maternidade, no 10º dia, porque vai se repetir o TSH, que é o hipotireoidismo congênito, o PKU, que é a fenilcetonúria, e o RT, que é a fibrose cística. São siglas inglesas, mas que o significado é as doenças hipotireoidismo, fenilcetonúria, fibrose cística. Se o RN está estável ou instável, independente, mas que ele teve um peso menor que 1,5 kg ou uma idade gestacional menor que 32 semanas, ele vai coletar 4 amostras. Então, ele vai coletar uma amostra no 5º dia para as doenças, né, de hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal e deficiência de biotinidase. Vai coletar uma segunda amostra no 10º dia de vida, ainda dentro da maternidade, UTI, que está hospitalizado. Vai coletar a segunda amostra para o TSH, para PKU, para IRT. Vai coletar uma terceira amostra no 30º dia de vida, na maternidade,
ou, né, na UBS. Para quê? Para o TSH, para a PKU, para o RT. E depois, no 6º mês de vida, ele vai coletar uma 4ª amostra. E essa 4ª amostra, ela é para ver o que? Anemia falciforme. Menos de 3 meses, se houve hemotransfusão. Então, se houve hemotransfusão, o protocolo vai ser diferente. Então, repetindo, criança estável, teve alta hospitalar, uma amostra única. Estável, com peso entre 1,500, maior que 32 semanas, estável, uma amostra única. Instável, com peso maior que 1,5 kg, maior que 32 semanas, 2 amostras, uma no 5º, uma no 10º. Estável ou instável, mas que tem o peso menor que 1,5 kg, idade gestacional menor que 32 semanas, 4 amostras. Uma no 5º, uma no 10º, uma no 30º e uma no 6º mês de vida. Esse 6º mês de vida vai para a UBS, mas ele não pode chegar na UBS com o código, né, da UBS, porque ele está dando continuidade no tratamento. Então, quando ele sai do hospital, recebe alta hospitalar, está escrito lá para ele que ele vai receber alta e que tem que ser coletado uma 4ª amostra com 6 meses de vida e que o código deve ser mantido. Então, coloca o código SL, então no Hospital de São Lourenço, SL. E o número, 350, 1050. Então, esse código, ele vai ter que ser mantido. Cada unidade tem o seu código. E esse é o código da criança. Porque se a unidade abrir um novo código para essa criança, é como se o sangue estivesse entrando pela primeira vez e não dando continuidade. Então, uma vez que ele foi cadastrado, ele tem um código e esse código é da criança. Então, todas as amostras têm que ser utilizado o mesmo código. E a primeira amostra escreve de caneta azul, as demais amostras de caneta vermelha. Isso é protocolo, DANUPAD. Azul, primeira amostra, as demais amostras de caneta vermelha. O RN com indicação de transfusão sanguínea. Então, todo neném que for hemotransfundido, independente, ele vai fazer 3 amostras. Então, ele vai coletar uma amostra antes da transfusão, independente da idade da criança. Então, se ele nasceu hoje, chegou na UTI, ele está fazendo anemia porque ele teve uma hemorragia, ou ele teve aquela transfusão feto-placenta, que ficou mais sangue para a placenta, às vezes para o feto quando é gemelar, um puxa mais sangue do que o outro, precisa de transfusão imediata. Então, independente de quantidade de dias, for no primeiro dia, coleta uma amostra. Para quê? Hipotireoidismo congênito, PKU, IRT, hemoglobina. E as outras, tá? A hiperplasia adrenal congênita, que eu não coloquei aqui, e a deficiência de biotinidase. Depois vai coletar uma segunda amostra, 10 dias após a transfusão. Então, transfundiu hoje, a gente conta 10 dias, no 11º dia, coleta a segunda amostra do teste do pezinho. E a terceira amostra vai ser coletada no 6º mês de vida, na UBS, lembrando que o código ele é único e vai ser usado em todas as amostras. Então, para fazer o quê? A hemoglobina, porque a anemia falciforme. Pegando o cartão aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Então, esse cartão aqui, então, é um cartão que ele tem uns quadradinhos, uns riscos, olha. E que cada quadradinho desse é preenchido com uma amostra de sangue. Esse quadradinho aqui maior, ó, que tá aqui, ó, coloca-se o código da criança. Então, não é nome, é o código. Cada unidade tem um código, cada criança tem o seu código único, individual. Cada quadradinho é preenchido
com a gota de sangue. Esse cartão é cartão filtro, tá? Ele tem uma textura. Ele tem que ficar secando, então a gente coloca ele para secar, assim, ó, com a parte escrita. Ó. E ele vai ficar secando, então tem uma adaptação, uma estante, às vezes é feita de papelão, cortinho no meio, e a gente coloca e deixa ele secando por no mínimo 3 horas. Porque essa amostra pode, se não secar direito e for embalada, vai ter fungos. E se tiver fungos, ela é desprezada. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado porque foi mal acondicionado. Então, é uma falha técnica da gente. Tá aqui, ó, o cartãozinho, né, o envelope que a gente coloca dentro depois de seco e mais a folha que a gente escreve. Então, aqui, ó, tem tudo sobre a criança, igual eu falei aquele dia. Então, ó, no PAD, tem tudo sobre a criança, a identificação, quantos dias de dieta, tudo certinho está aqui anotado. E a gente preenche os dados da criança. Também vem esse cartão, uma vez cadastrado a NUPAD, ó, teste do pezinho e teste pré-natal, e que a gente envia sem custo nenhum para a NUPAD. Então, o primeiro envelope preenchido com o cartão filtro, a gente coloca aqui dentro, lacra e encaminha para a NUPAD a amostra para análise. Hoje o resultado é online, acessa-se o site, então demorava em torno de 30 dias para ver o resultado. Hoje ele está online, disponível em 10 dias, para que qualquer pessoa, né, que tiver o rastreio possa tirar. Então, esse rastreio é passado para a mãe, para que eles consigam tirar a cópia e o laudo do exame. As patologias. Então, quais são as patologias diagnosticadas? Então, eu vou falar brevemente das patologias, porque a Andrea, ela dá uma aula de saúde coletiva e ela aborda as doenças, e também na nutrição aborda-se as doenças, porque são doenças que são controladas com dieta. Então, eu vou dar uma pincelada e depois vou mostrar a técnica da coleta na boneca. A fenilcetonúria, então, é uma das doenças diagnosticadas no teste do pezinho básico e nos demais testes, mas o básico ele engloba, né, essas 6 doenças e os outros englobam mais doenças. Então, a realidade, né, da fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme e a fibrose cística, o Brasil inteiro faz. Agora, a hiperplasia adrenal congênita e mais a deficiência de biotinidase é um exame feito nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O restante ainda mantém as 4 doenças principais. Então, a fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria, a gente só deve coletar o teste a partir do 3º dia de vida, porque é quando o bebê está de dieta plena. Então, ele está com dieta plena. Quando ele está instável, provavelmente ele não recebeu a dieta. Então, a fenilcetonúria vai ter que ser refeita, porque você tem que ter a enzima, né, a fenilalanina, para poder fazer a quebra, né, a fenilcetonúria. Vai fazer o quê? É o acúmulo de fenilalanina, que é um aminoácido que não é feito, né, adequadamente a quebra da fenilalanina, e ela começa a acumular no organismo. E a fenilalanina, ela é tóxica para o sistema nervoso central. Então, se você não tiver em dieta plena, você não produz a fenilalanina.
Então, vai dar uma deficiência que não é real. Então, por isso que a criança tem que estar em dieta plena. Então, o que é fenilcetonúria? É uma doença rara, é congênita e é genética, ou seja, é defeito nos genes do pai e da mãe, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente a molécula de um aminoácido chamado fenilalanina. Então, a fenilalanina ela é um aminoácido e ela é quebrada no organismo e a gente precisa de uma quantidade de fenilalanina. Mas quando ela não é quebrada, ela começa a acumular no organismo. E ela acumulando no organismo, ela é tóxica. E esse excesso de fenilalanina é prejudicial ao desenvolvimento da criança. Então, uma criança com fenilcetonúria, ela nasce com atividade prejudicada da enzima que processa a fenilalanina em tirosina. Então, ela não converte a fenilalanina em tirosina. Então, começa a acumular a fenilalanina. E essa fenilalanina, ela é tóxica. A tirosina também é um aminoácido. Então, o que é o acompanhamento? É evitar a lesão, é já intervir no excesso de fenilalanina. E a criança tem uma dieta pobre em aminoácidos. Então, ela não pode ingerir para ela não acumular fenilalanina. Então, nos Estados Unidos tem um medicamento que é utilizado para ajudar a fazer essa quebra. Mas no Brasil não é a realidade, então é controle e dieta. O hipotireoidismo congênito. Ele é causado pela ausência ou pela reduzida produção do hormônio da tireoide. Então, na verdade, a criança ou ela nasce com a glândula da tireoide menor, ou ela nasce com ela em outros lugares, às vezes até debaixo da língua. Então, essa produção de hormônio, né, do T4, né, do T3, T4, TSH, ela é reduzida. Então, este hormônio, ele é importante para o amadurecimento e funcionamento de vários órgãos, em especial o sistema nervoso central. Então, se eu não tenho a produção do hormônio, eu tenho o quê? Lesão neurológica grave. Então, assim, ou ela não produz, ou ela produz em quantidade muito insuficiente. Então, pode causar o quê? Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, lesões neurológicas irreversíveis e outras lesões corporais. E o tratamento precoce, ele reduz, né, o retardo mental. Então, a criança vai tomar o Puran T4 para poder repor o hormônio da tireoide, que é o T4, o TSH, o T3, então ela toma o hormônio, o Puran. Então, esse Puran faz com que, né, o organismo receba o hormônio exógeno, que a gente ingere, certo? Então, o hipotireoidismo congênito, o tratamento tem há muitos anos. Para controle não existe cura, existe tratamento e controle nas lesões. Por isso, o teste é tão importante. Anemia falciforme ou hemoglobinopatias. Então, ela é mais comum na população negra, mas ela é transmitida pelos pais. E qual que é a alteração? A alteração é nos glóbulos vermelhos, então na forma deles. Então, eles começam a quebra muito mais rápido e a forma deles é em formato de foice. Então, dá-se o nome falciforme. Então, esses glóbulos em formato de foice, eles vão fazer o quê? O fluxo sanguíneo fica irregular. Porque você com as hemácias arredondadas, o fluxo vai linear. E principalmente nas articulações, eles começam a se acumular. Então, é as crises de dores, que dói, né? As articulações. As crianças têm muitas dores nas mãos e nos pés, porque os capilares. Então, tem congestão nos capilares. Então, tem as crises de algia, as crises de dores.
porque dificulta a passagem de sangue para os pequenos vasos do corpo. Então, leva ao aparecimento não só da dor, como do inchaço e a anemia. E a criança tem uma coloração mais amarelada e também favorece a muitas infecções. O portador da doença falciforme, desde que é diagnosticado precocemente e acompanhado periodicamente pela equipe de saúde, pode ter uma vida normal. Mas tem as crises de dores, tem o quadro anêmico, que é contínuo, e tem que ser acompanhado. Tem pessoas que têm traços falciformes, então ele não tem anemia falciforme, mas ele tem traços, significa que ele porta o gene, mas não porta a doença, mas que se ele casar, né, no companheiro também portar, os dois genes podem se cruzar, porque é genético e vir uma criança com anemia falciforme. Agora, se uma pessoa com anemia falciforme casa com uma pessoa que tem traços, 50% de chances de ter, né, uma pessoa com anemia falciforme, né, filhos com anemia falciforme e o restante com traços. A fibrose cística. A fibrose cística é uma desordem também genética. O que que ela faz? Ela faz com que os mucos produzidos no organismo, principalmente no pulmão, no fígado, né, no baço, faz com que o muco produzido ele fique viscoso. E essa viscosidade desse muco pode ser de 40 até 60 vezes mais espesso do que o normal, faz com que obstrua as vias aéreas, faz com que a criança tenha muitas infecções respiratórias e dificulta também a absorção alimentar, porque o muco digestório ele fica espesso demais, ele não permite a passagem das enzimas para o intestino. Então, a criança às vezes precisa receber enzimas orais para ajudar na quebra, na absorção do alimento, porque o muco muito viscoso não deixa a enzima passar para o intestino para a última fase da absorção. E esse muco, ele é genético, então ele é uma doença genética de genes que faz com que tenha excesso de sódio, fazendo com que o muco fique muito viscoso. Então, é uma doença, fibrose cística, ela é conhecida também como a doença do beijo salgado e refaz o teste do suor. Então, se no teste do pezinho deu positivo, que tem excesso de sódio, que pode vir a ter a fibrose cística ou mucoviscidose, então faz-se o teste do suor, porque o suor é salgado, porque tem excesso de sódio. Então, tem uma morbimortalidade muito elevada, ultrapassando os 30 anos de vida, menos de 10% dos pacientes ultrapassou 30 anos de vida, e a sobrevida média é em torno de 28 anos. Então, por causa das infecções respiratórias frequentes. Não existe cura, existe tratamento, que é melhorar a parte respiratória, as umidificações, tentando fazer com que a especificidade do muco não obstrua as vias aéreas. Fisioterapia. A hiperplasia adrenal congênita. Então, ela engloba um conjunto de síndromes que se caracteriza por diferentes deficiências enzimáticas na síntese dos esteroides adrenais. Então, você tem nos rins a glândula adrenal. Então, em cada rim você tem a glândula adrenal. E essa glândula adrenal, ela é responsável por produzir os hormônios, testosterona, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Então, esses hormônios, eles são produzidos pelas glândulas adrenais. E esses hormônios, eles participam de todo o processo do corpo.
Então, essa glândula, ela secreta os hormônios em 3 fases. Então, a cada 3 fases é responsável por um dos hormônios. Então, a primeira fase pelo hormônio, né, aldosterona. A segunda fase pelo hormônio cortisol e a terceira fase pela adrenalina, noradrenalina e também pela testosterona. Então, cada parte dela é responsável pelo hormônio e esses hormônios são responsáveis por todo o processo do nosso corpo. Então, na hiperplasia adrenal congênita, significa que essa glândula adrenal, ela é maior, hiperplásica, hiperplasiada. Então, ela está maior que o normal. Ela estando maior que o normal, significa o quê? Que ela está trabalhando, tentando produzir o hormônio, mas que não produz. Ou produz uma parte e a outra fica, né, deficiente, principalmente na parte do cortisol. O cortisol é responsável por quê? Por metabolizar a gordura e a glicose. Então, a hiperplasia adrenal congênita, ela é grave, ela causa vários distúrbios, sistema nervoso central, mas, né, toda essa parte de metabolismo de carboidrato, de gordura, e ela interfere no funcionamento do sistema, na bomba de sódio e potássio. Então, é uma doença grave, porque a glândula não produz os hormônios essenciais. E o tratamento, ele é o quê? Farmacológico, tentando repor esse hormônio, mas que também não tem cura, tem tratamento para evitar a lesão. E ele é contínuo ao longo da vida. A deficiência da biotinidase. A biotinidase também é um defeito no metabolismo da biotina. Então, ele se manifesta a partir da 7ª semana de vida. Então, por isso que o teste pezinho na 5ª semana, para poder evitar os defeitos, né, da biotina, que também são responsáveis pela parte neurológica, pelo funcionamento neurológico. Então, são erros natos do metabolismo proteico. Então, a doença se manifesta a partir da 7ª semana de vida com distúrbios neurológicos e cutâneos, como crise epilética, hipotonia, microcefalia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, alopécia, perda de pelos ou cabelos, e a dermatite exantematóide. Então, nos pacientes com diagnóstico tardio, vai observar distúrbios visuais e auditivos, assim como atraso motor e de linguagem. O tratamento medicamentoso é muito simples, de baixo custo e consiste em o quê? Em repor a biotina, que são vitaminas responsáveis por todo o metabolismo em doses diárias. Então, há um defeito no metabolismo da biotina e apresenta-se com, né, a biotina ela é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central e acaba que essa deficiência faz com que a criança tenha várias complicações. A alopécia, ela vai para o resto da vida, que é perda de todos os pelos e todos, né, cabelo e pelos. Tem uma moça que eu conheço, ela nunca cresceu cabelo, né, desde que ela nasceu, é deficiência da biotinidase, só que quando ela nasceu, o teste do pezinho não diagnosticado, ela é adulta hoje, assim, ela não tem atraso no desenvolvimento, né? Principalmente a parte cognitiva, mas ela não tem nenhum outro comprometimento além da alopécia, e ela não produz, né? Depois que cessou, faz o tratamento, mas não consegue mais repor. Então, é um dano grave. A leucinose. Então, a leucinose eu coloquei porque a leucinose, ela é uma doença
que hoje eles estão observando as características físicas. Então, eles vão começar a triar. Então, provavelmente Minas, São Paulo e Rio vai começar a triar a leucinose, que hoje ela é triada no ampliado ou no master, que são os dois testes oferecidos na rede particular. Então, também é uma doença hereditária do metabolismo dos aminoácidos, então de cadeia ramificada, de um déficit ao nível do complexo enzimático, ou descarboxilação da leucina, isoleucina e valina. Então, são o quê? Erro nato do metabolismo de aminoácido. Então, tem uma deficiência desse complexo enzimático. Então, esse complexo de enzima, a leucina, a isoleucina e a valina, que são aminoácidos, esse déficit, ele faz com que a criança tenha, né, essa deficiência nesses aminoácidos, que não consegue fazer a cadeia de metabolizar esses aminoácidos. Então, é uma doença de transmissão autossômica recessiva, ou seja, os pais passam para os filhos porque é recessivo. Não é um gene autossômico, né? Ele é recessivo. Então, ele é representado pelas duas letras minúsculas. Então, se você tem, né? Se o parceiro tiver também, 100%. Se não, 50% de chances. Porque ela é recessiva. E outra, ela tem mais de 150 mutações diferentes. Então, não é só um nível, ela tem mais de 150 mutações. Então, ela tem várias apresentações da doença. São conhecidas como várias formas da doença, sendo que a maioria dos doentes é portador da forma clássica. O marcador bioquímico de excelência é a elevação das concentrações sanguíneas e urinárias dos aminoácidos de cadeia ramificada e dos respectivos ácidos cetônicos. Então, quando faz o exame, né, de sanguíneo ou urinário, vai ver que tem uma concentração grande desses aminoácidos, ou seja, não estão sendo metabolizados, estão permanecendo, né, em cadeias inteiras dentro do nosso organismo das pessoas, né, do organismo das pessoas que são acometidas pela leucinose. O diagnóstico precoce ele é fundamental na prevenção e na deterioração neurológica, porque os erros inatos do metabolismo, eles interferem, né, no metabolismo, tanto de proteína, quanto de aminoácido, quanto de enzima, que faz com que esse excesso no organismo que não está sendo metabolizado é prejudicial aos neurônios, então lesa neurônio. E o que? O que consiste esse tratamento? Dieta restrita de aminoácidos de cadeia ramificada e suplementada como uma mistura, né, de proteínas isenta desses, né, aminoácidos de cadeia ramificada. Então, esses, né, eles são retirados esses aminoácidos, eles são retirados das dietas para que o organismo consiga suportar esse excesso controlado desses aminoácidos de cadeias ramificadas. Então, sempre envolve o quê? Um tratamento multidisciplinar. Médico, enfermeiro, nutricionista aqui é fundamental. Fundamental. Então, o psicólogo, porque são doenças genéticas que não têm cura e tem sim tratamento e controle. A fisioterapia, que trabalha na parte dos acometimentos motores. E às vezes a parte do serviço social, porque tem que influenciar na parte do quê? Das transferências, dos acompanhamentos, dos médicos, dos exames, dos medicamentos. Então, essa equipe multidisciplinar faz a diferença no acompanhamento dessas doenças. Então, a leucinose, ela tem uma característica, uma das mutações, tá?
essa característica do pescoço encurtado, a panturrilha, né, muito grossa, o pé muito pequeno. Então, eles têm essa fisionomia característica. Então, hoje eles estão vendo essas pessoas que têm essas características e já estão coletando o exame para leucinose, para detectar esse excesso de aminoácidos. Às vezes até o exame de urina já consegue detectar. Esse daqui é a deficiência da desidrogenase de glicose 6-fosfato. É um defeito enzimático ligado ao cromossomo X, que é o que a mulher, né, o cromossomo X transferência feminina, comum nos negros, que pode resultar em hemólise após doença aguda ou ingestão de fármacos oxidantes. Então, a deficiência de desidrogenase de glicose 6-fosfato, que é uma enzima. Então, essa deficiência, ela resulta em hemólise, ou seja, as hemácias, elas começam a quebrar antes do tempo e ficam, né, não consegue fazer aquela parte sólida do sangue, que é hemólise. Após doença aguda ou ingestão de fármacos oxidantes. Então, a criança só vai ter essa hemólise quando ela tiver qualquer doença aguda, às vezes uma infecção viral, ou ingestão de algum fármaco. É os sacilatos, que são os AS, e as sulfonamidas, que são as sulfos, os antibióticos. O diagnóstico vai basear no que? Na análise da G6PD, embora esses testes sejam com frequência falsamente negativos durante a hemólise aguda. E o tratamento também é de suporte. Então, por que ele está no teste do pezinho? Porque essa deficiência ela é detectada no teste pezinho ampliado e o master. Ela é detectada no teste do pezinho, você sabendo que a criança tem esse risco de fazer hemólise, você já evita qualquer quadro infeccioso que possa existir e já evita qualquer ingestão desses fármacos para quê? Não induzir a hemólise. Agora, se você não sabe, quando a criança, né, tiver o problema, então às vezes hemólise, ela vai ter que ser hemotransfundida, é um quadro grave, às vezes ela vai a óbito, então é melhor você fazer o teste antes, mas não está na rede pública, está somente na rede privada. Esse aqui eu coloquei a galactosemia, que também é erro inato do metabolismo. Também é uma deficiência da enzima galactose 1-fosfato, uridiltransferase, e vai apresentar no período neonatal após a ingestão de leite, porque não consegue, então é galactosemia. Então não consegue fazer a quebra da enzima galactose fosfatrazina. Então não existe essa enzima, ela é deficiente e não consegue fazer a quebra da lactose ingerida no leite, porque não tem a enzima, é deficiente ou ausente. Então, após a ingestão de leite, tem uma deteriorização neurológica progressiva, catarata, alteração no aparelho digestivo e renal, e o diagnóstico precoce é fundamental para excluir de imediato a galactose da dieta alimentar, de modo a evitar sequelas irreversíveis, até mesmo o leite materno. Então, ele vai tomar um leite o quê? Um leite proteico, só de proteínas que não tenha nenhum tipo sequer de galactose, proteína do leite, lactose, certo? Porque não tem enzima responsável por fazer a quebra e metabolizar. E agora eu vou explicar o teste, então, como que se coleta. Então, a gente sempre vai pegar o bebê, vai colocar o bebê na posição do colo da mãe, de forma, né, que ele fique em pé, aconchegado, lembrando que o bebê tem que estar o quê? Aquecido, os seus membros têm que estar aquecidos. Membro gelado, não adianta que a gente não vai conseguir absorver. Então, aqui está o pezinho do meu bebê. Então, nas laterais do calcânio. E a gente vai fazer o movimento de quê? De ordenha, ó.
Então, o dedo em cima e aqui embaixo a gente faz esse movimento, ó, ordenhando, ó, para que o sangue desça, ó, abriu, fechou, para que o sangue desça. Não precisa ficar apertando, assim, ó, para sair, é ordenha, ó, pegou embaixo, pegou em cima e vem trazendo, suavemente, ordenha. Então, não é apertar, é ordenhar. Porque o apertar demais a gente faz hematoma. Então, a criança fica na posição horizontal, membro aquecido. Às vezes eu pego uma luvinha com água quente, morna, né? Quente de pelar o corpo, suportável. Coloco para aquecer. Depois, seleciono, faço a higienização, né? Antisepsia com o álcool. E depois, pego a lanceta, uma lanceta própria que ela gira. E você faz o movimento de ordenha e deixa fazer a gota. Na hora que fez a gota, é que a gente vai colocar o papel filtro. Então, na hora que fez aquela gota grande, fez pequenininha, ordenha de novo. Fez a gota grande, a gente vem e traz o papel e encosta, preenchendo um quadradinho por vez. Ordenho, faço a gota, venho, preencho. Posso soltar, tá? Depois faço o movimento de ordenho quantas vezes forem necessários para que a gota fique, né, maior e consiga preencher todo o meu quadradinho do meu papel filtro. Então, esse aqui é a aula de hoje. A gente termina os testes de triagem. Na próxima semana eu vou falar do desenvolvimento, né, dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, mais, né, do desenvolvimento como um todo. Então, até a próxima semana. Abraços.